enxugar com uma toalha. Nunca enxugue o rosto esfregando a toalha, tá? Sempre apenas encostando para não agredir a sua pele, certo? E a primeira coisa que a gente deve fazer depois que a pele tá limpinha é aplicar o hidratante. Isso é um passo muito importante para maquiagem, tá? Para ficar um acabamento bem mais bonito. Vocês sabem que eu gosto, como eu mostrei em dicas de produtos, de usar esses hidratantes aqui. Eles são hidratantes super acessíveis. Esses aqui são da Avon, ó. Para todos os tipos de pele, tem pro dia e tem pra noite. Tá? Se você for fazer uma maquiagem durante o dia, você pode usar o do dia e à noite você pode usar o da noite. Se a sua pele for um pouquinho mais seca, você pode utilizar tanto esse da Nivea Soft, quanto esse daqui também. Esse daqui é para peles extremamente secas, tá? Ele ajuda a hidratar muito. E eu gosto também de passar nos lábios enquanto eu tô fazendo a maquiagem. Eu já passei aqui um pouquinho, que aí ele vai hidratando enquanto você tá fazendo a make. Então passou uma gotinha em cada lado do rosto. Sempre quando for passar, passe puxando daqui pra cá, tá? Sempre daqui pra cá. Eu vou aplicar aqui com vocês, pra vocês verem a quantidade, como que eles têm que aplicar. Ó, peguei um pouquinho assim no meu dedo, vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, tá? Um pouquinho em cada lado do rosto. E sempre puxando do centro do rosto pra trás, assim, movimentos ascendentes. Sempre que você for fazer tudo no seu rosto, você faça dessa maneira. Hidratar o rosto antes de aplicar qualquer produto de maquiagem vai ajudar a deixar o acabamento mais bonito, vai proteger a sua pele, tá? Então é muito importante. Outra coisa muito importante é respeitar o tempo da sua pele absorver cada produto. Eu sempre falo que quando alguém quer fazer uma make legal, tanto em si mesma quanto em outras pessoas, você precisa começar um pouco antes, ter paciência, porque se você fizer tudo atropelado, não vai ficar tão bonito, tá? Então, ó, passou o hidratante, espera, abana um pouquinho. Existem ventiladorzinhos que a gente compra pra secar a maquiagem, é bem legal. Então, ó, espera um pouquinho. E a hora que você sentir sua pele sequinha, você pode aplicar o próximo passo. Pegando a sua pele, viu que a pele já absorveu e tá sequinha, você pode ir pro próximo passo, que é o primer. Eu vou utilizar esse primer aqui da Depor, tá? Ele é um primer muito bom, hein? Vocês vão ver a diferença como tampa, assim, os poros. Eu tenho poros muito abertos e ele dá uma bela de uma cobertura. Bom, eu vou mostrar aqui a textura desse primer pra vocês. Ó. Não sei se tá dando pra ver. Ele é tipo um cremezinho espesso, sabe? Por isso que ele tampa bem os meus poros, tá? E eu vou passar aqui de dentro pra fora. Eu vou passar de um lado e depois eu vou passar do outro pra vocês verem a diferença. Quem tem poros dilatados, ele é muito bom. Bom, eu espero que vocês estejam vendo bem certinho a diferença de um lado pro outro. Mas vocês podem utilizar outros primers também. Existem muitos bons no mercado. Esse meu você encontra pela internet, no site da Sephora. Pra mim foi o melhor que eu já comprei. Olha a diferença que já deu. Ele, além de dar uma matizada na pele, ele ajuda a tampar muito os poros. Bom, esperar um pouquinho a pele absorver, a gente vai pro próximo passo. Bom, o próximo passo é aplicar o corretivo. Eu vou utilizar esse corretivo da Natura, ele é o Aquarela número 04, tá? Na aula anterior eu não utilizei o corretivo porque a base tinha um acabamento mais pesado e a cobertura muito alta. Então eu não tinha necessidade, já tinha tampado todas as imperfeições, não tinha necessidade de aplicar o corretivo, tá? Quando isso acontece, de você utilizar uma base que
cobrir tudo que você precisa no rosto, não tem necessidade, não é uma regra você utilizar o corretivo. Por quê? Além de ser mais uma camada que vai ficar no seu rosto, vai ficar mais grossa a maquiagem, às vezes pode craquelar por conta da base já ter um acabamento e cobertura muito alta, então não tem necessidade. Eu vou utilizar porque a base que eu uso, ela é mais fininha, apesar de ter um acabamento muito bom, ela é mais fininha e ela permite que eu coloque essa camada e mais camadas de corretivo, tá bom? Então eu vou aplicar, olha, já vem com o aplicador bem fácil de aplicar no rosto. Vou aplicar aqui abaixo dos olhos. Ó, tô colocando, vai até marcando um pouquinho os poros, mas depois some, tá? Vou aplicar assim, vou aplicar do outro lado. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma película de corretivo. Quando a gente cria essa película de corretivo, não vai ser necessário utilizar uma camada muito grossa de base, tá? Então, essa técnica é uma técnica utilizada por diversos maquiadores, aprendi com maquiadores renomados, e acaba fazendo você economizar a sua base. Então, por exemplo, essa técnica a gente utiliza uma base melhor, um pouco mais profissional, para dar um acabamento mais glow. Então, você fazendo isso, já vai fazer com que você economize ali na base um pouquinho mais cara, tá? Ó, apliquei por todo o meu rosto, vou aplicar um pouquinho mais aqui, ó, a transição do rosto pro pescoço. Ah, é muito importante, a gente não pode esquecer dessa região para não ficar aquele aspecto de máscara, tá? Tem muita gente que passa a base, faz toda a maquiagem para aqui, ó. Aí a pessoa vira de lado, você vê que parece que tá usando uma máscara. Então, ó, vou utilizar a esponjinha úmida, ela tá quase seca, essa fininha. Você também pode usar ela seca, tá? Não tem problema, com essa técnica aqui não tem problema. Então, dando batidinhas leves, a gente vai uniformizando todo esse corretivo na pele. Lembrando que para você escolher o corretivo e a cor da base ideal, basta você ir até uma loja de cosméticos e testar lá na hora os produtos. Esse é o melhor jeito. Quando a gente compra produto pela internet ou por revista, é muito complicado. A gente pode, se você quiser tentar, você pode comprar vários tons. Mas se você quiser dar uma economizada, o ideal é você ou ir até um revendedor ou ir até a loja e testar mesmo lá, dar o rosto para testar. Porque assim não vai ter problema, você não vai errar. Tá sempre dando batidinhas. Quando a gente dá essas batidinhas, ela é leve mesmo, tá? Precisa ter um pouquinho de paciência. Não é assim arrastando, porque senão você vai tirar o produto, vai tirar o primer, vai tirar o hidratante, vai tirar tudo, vai ficar um acabamento bem feio. Então tem que ter paciência e dando batidinhas de leve. E vai dar um acabamento legal. Não vai craquelar a sua base. Não esquece da orelhinha, tá? Pra não ficar marcadinho ali a transição da orelhinha. No nariz também. Pronto. No primeiro momento fica assim com o corretivo, a primeira camada de corretivo. Agora a gente vai para a aplicação da base, tá? Vou mostrar pra vocês, vou aproveitar e mostrar a textura dela, ó. É meio pump que eu uso dessa base, tá? Eu não chego até o final, ó. É bem linda, tá? E eu vou com a esponjinha, pego um pouquinho, começo aqui na minha mandíbula e vou subindo. Eu nunca pego e já aplico direto aqui, porque aqui é onde mais craquela, tá? Então, quanto mais a camada aqui de produto for fina, menos vai aparecer as linhas, menos vai marcar.
gente põe ali na mandíbula e vai subindo, vai levando pro resto do pescoço. Eu gosto sempre de fazer separado. Primeiro eu faço esse lado, depois eu faço esse lado. Essa base que eu tô utilizando da Alice Academy é a Natural número 03. Então, se você achar que tem uma pele um pouquinho mais parecida com a minha, essa base da Alice Academy é um pouquinho difícil de encontrar assim pra testar na hora. Então você pode comprar o número 03 se você achar que o seu tom é parecido com o meu. Fica tão pesado no rosto. Aqui no pescoço você pode puxar um pouquinho mais assim, tá espalhando, porque não tem primer, não tem hidratante, nada disso, então você pode fazer. Mas aqui no rosto jamais, tá? Pertinho da orelhinha também. A gente não passa creme nem primer na orelha. Gente, lembrando que essa pele é a mesma pele que a gente faz em modelo e em cliente, tá? É uma pele profissional. Todas as técnicas que eu ensino nesse curso são técnicas profissionais que podem ser usadas tanto em si mesma quanto em outras pessoas, tá? Tenho muitas alunas que testam, que treinam em outras pessoas e até abrem um lugar, um ateliê para maquiar profissionalmente. Sobre a questão de quantidade de produto para não craquelar e não marcar as linhas, vale a mesma coisa que eu falei daqui, né, nessa área, vale para cá também, essa área do bigode. Então, quanto mais fina a camada aqui nessa área for, menos vai marcar. Apliquei a camada da base, agora eu vou aplicar um corretivo um tom mais claro que a minha pele para iluminar. Eu vou utilizar o da Natura, também aquarela, ele é bem em conta, gente, vale muito a pena, super acessível. E vou aplicar abaixo dos meus olhos. Agora eu aplico com bastante cuidado e leveza nas mãos, porque eu posso estragar minha maquiagem se eu for com muita força, tá? A gente tem que lembrar que nós estamos construindo camadas. E se a gente forçar muito a mão, essas camadas vão ser destruídas. Não é muita coisa, é só um pouquinho para dar uma iluminada. Até porque o pó translúcido no final também vai iluminar essa pele, tá? Então são nesses pontos que eu vou aplicar aqui para dar uma iluminada. Agora eu vou utilizar um corretivo 3 tons mais escuro que a minha pele para fazer um contorno. Eu vou utilizar esse corretivo da Maquier cor cacau, tá? Você também encontra em lojas de cosméticos e também encontra pela internet. Então, com um pincelzinho assim, ó, um pincelzinho de aplicar sombra, tipo um linguinha de gato pequenininho. Você vai passar, primeiro eu passo aqui porque eu gosto de afinar o nariz, tá? Se você não gosta de afinar o nariz, você pode ir ali pra bochecha já. Mas a maioria das clientes e das pessoas gostam de dar uma afinadinha no nariz. Tá? Esse contorno eu faço puxando daqui
aqui, ó, abaixo da sobrancelha, pro final do nariz. Lembrando que essas aulas de contorno e iluminação vocês vão ver detalhadamente separadas em outras aulas a seguir, tá bom? Tô fazendo aqui com vocês, mas vocês vão ver novamente depois. Vou pegar mais um pouquinho, vou aplicar, ó. Vou contar uma coisa também, um segredo de profissional pra vocês. Pra saber se eu vou aplicar o meu contorno da ponta da orelha em direção à boca ou da ponta da orelha em direção ao nariz, você precisa medir o seu rosto ou o rosto da sua cliente. Você vai pegar e vai medir da sobrancelha a pontinha do nariz e vai medir da pontinha do nariz até o queixo. Se for do mesmo tamanho, você vai aplicar o contorno da pontinha da orelha em direção à boca. Se for de tamanhos diferentes, se não der certo essa medida, você vai aplicar da ponta da orelha em direção ao nariz. Seria mais ou menos assim, tá? Claro que você não vai chegar até aqui, seria mais ou menos assim, pararia aqui, tá? E se for do mesmo tamanho, daqui pra cá. Essa é uma dica bem legal também. Aqui pra cá. O meu é do mesmo tamanho, então vai ser em direção à boca. Tamanho diferente em direção ao nariz. Tá? Eu gosto de afinar um pouquinho aqui agora, ó. Eu tô um pouquinho mais cheinha. Então eu vou afinar aqui também o meu queixo. E um pouquinho aqui na mandíbula. Vou deixar mais marcada. Tá? Pra dar diminuir aqui a papada, a gordurinha que eu tenho. Se eu tenho entrada desse lado aqui da testa, vou aplicar aqui onde eu tenho entrada. Se a minha entrada fosse aqui, minha testa for muito grande, e eu me incomodar com isso, eu posso passar o contorno aqui, tá? E não nas laterais. Vou pegar outra esponjinha pra esfumar tudo isso. Movimento bem levezinho, de batidinha. Bastante cuidado. Aqui desse outro lado também. Primeiro a gente vai harmonizar tudo, deixar tudo bonitinho. Parte clara, tá? Depois a parte escura. Tudo que a gente ilumina vai pra frente, por exemplo, a olheira, que é funda, ela vai um pouquinho mais pra frente, dá a sensação, né? A impressão. Tudo que a gente passa do escuro, ele diminui. Tá? Agora que a gente já passou a esponjinha em todas as partes clarinhas, a gente vai passar na parte escura. Começa aqui. Dá uma esfumadinha, não passa só onde a gente aplicou. Sobe um pouquinho, dá uma esfumadinha assim, ó. Um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Por exemplo, se eu passei assim, eu não vou esfumar só assim, tá? Eu vou esfumar assim, pra ele ficar esfumado, tá? Pra não ficar muito marcado. Ó, tá vendo? Eu não vou fazer só assim, não vai adiantar nada, vai ficar marcado. A gente tem que subir um pouquinho, dando batidinhas. Usei do outro lado porque aqui no canto da boca eu não quero que fique escuro, então mudei um pouquinho pra cá, mudei o lado da esponjinha e só passei um pouquinho aqui. Eu não quero que fique escuro até aqui, vai parecer bigode. Uma dica também importante, quando a gente for fazer uma maquiagem, for pra algum lugar, o ideal é a gente se cuidar sempre. Faz o busto, tira a sobrancelha,
sobrancelha, nem for com pinça, você mesma, pra não gastar, sabe? Tô dando economizada, mas é muito importante na maquiagem a gente tá com o rostinho bem preparado, hidratado, esfoliar. É bom sempre esfoliar pra sair as camadas de pele morta. Nos primeiros vídeos de preparação de pele, no final tem receitinhas para fazer esfoliação. O ideal é fazer pelo menos uma vez na semana para sair as peles mortas, tá? Quanto mais a gente cuida do nosso rosto, mais bonito vai ficar a maquiagem, o acabamento, as fotos. Bom? Aí vai do seu gosto, deixar mais, menos marcado. Já fiz maquiagem em clientes que praticamente pediram para esfumar, tanto que sumiu o esfumado. Quando isso acontece, quando a gente fica esfumando muito para sumir muito, quando a gente vai tirar foto com iluminação, praticamente some, não aparece contorno nenhum, tá? Então, se você for fazer make para foto, deixa um pouquinho mais marcado mesmo, para poder sair na foto, tá? Lembrando que tenho aula de contorno mais pra frente, tá? Com mais detalhes. Agora eu vou mostrar pra vocês uma dica incrível e, tipo assim, é um segredo, assim, de muitos profissionais, de todos os maquiadores. O que faz ficar com aquele iluminado perfeito na foto? Eu já usei diversos iluminadores, já usei iluminadores da Ruby Rose. Atualmente eu uso da MAC, que é muito bom também, mas ele é tão bom quanto os da Ruby Rose. Então assim, você não precisa gastar horrores em iluminador pra ficar um efeito legal, tá? O que é importante? Eu tô com a pele toda molhada ainda, eu não selei com o pó. Se eu selasse com o pó e viesse com o iluminador, não ia dar o efeito glow que a gente quer, tá? Então, com a minha pele molhada e antes de selar, eu vou aplicar o meu iluminador. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, que você também encontra pela internet, que é da Dye Makeup, número F21, tá? Eu gosto dele porque ele tem esse formatinho, ó, é tipo um pincel de esfumar bem grandão, tá? Você pode comprar um pincel que tenha na sua cidade, na lojinha de make da sua cidade, que seja assim também, bem fofinho, tá? É muito importante o pincel ser bem fofinho, porque às vezes existem pincéis que são duros. Quando a gente vai aplicar, ele acaba retirando algumas camadas do rosto, algumas camadas de corretivo e de base, e aí fica meio esquisito. Então ele tem que ser bem fofinho. Vou aplicar aqui, ó, tá? Tem técnica de iluminação também, viu, gente? Só pra lembrar, tá? Aqui eu tô fazendo a maquiagem inteira completa de pele, que é o efeito de pele glow. Então, com a minha pele molhada, vou aplicar meu iluminador, tá? Depositando, pegar mais, depositando, pegar mais, depositando, pegar mais um pouquinho. É isso que deixa um efeito lindo nas filmagens e também nas fotos. Tá? Agora eu vou... Lembra, gente, sempre que for esfumar, eu apliquei o produto aqui, pra esfumar vou fazer assim, tá? Ao redor dele, pra sumir toda marcaçãozinha, pra ele não ficar pá, só em um lugar, tá? Então, a gente aplica no ossinho e dá uma esfumadinha subindo um pouco. Parece que tá muito forte, mas não tá, porque tem muita iluminação. Ó, tá ideal, tá bem iluminado. Ó, a diferença do outro lado. O outro lado que tá iluminado é só por conta da base ser esse acabamento de cetim, sabe? Tá? Aí você vai colocando, ó, mais camadas, se você quiser mais forte. Então vamos fazer do outro lado também. Apliquei no ossinho, apliquei de novo. Tá? Se eu aplicar só uma vez e espalhar, não vai ficar tão legal. Depende muito também do seu gosto, do gosto da cliente. Se ela gosta de uma pele bem iluminada, se ela gosta de uma pele mais mate. Só que como essa técnica é a do efeito glow, é dessa maneira que você vai fazer. Tá? Pra foto, essa é a pele ideal. Uma
pele muito mate em foto, não fica tão bonito, tá bom? Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Posso subir um pouquinho pra cá. Na pontinha do nariz, vou só passar a pontinha do meu dedo, ó. E aplico na pontinha do nariz. Também ajuda a dar um efeito de nariz mais fininho. E no arco do cupido da minha boca, que é esse vãozinho aqui da boca. Porque eu gosto de passar com o dedo que fica mais concentrado. E se você quiser uma pele bem glow, mais ainda, você passa no queixo um pouquinho. Agora eu vou vir com o meu contorno e com o blush. Vou fazer junto com vocês. Vou utilizar essa paletinha, ó, que tá até velhinha. Essa que dura muito. Essas duas cores eu misturo, ó. Essas duas primeiras cores. Dou uma misturada. Vou usar um pincel também parecido com aquele que eu uso pra passar o iluminador. Esse aqui é o da Dye Makeup também, F20. Tá? Misturo um pouquinho das duas cores, ó, dessa forma. Antes de aplicar produtos em pó, assim, com muita cor, você dá uma batidinha. Pra não acumular muito produto e ficar muito marcada e difícil de esfumar depois. Aí eu vou só selar um pouquinho o meu contorno que eu fiz anteriormente. E aqui com o restinho só que tinha no pincel. Vou utilizar essa paletinha da Miss Rosé, tá? Essa corzinha aqui também, com o mesmo pincel do contorno, não tem problema. E no meio aqui, ó, na transição entre o contorno e o iluminador, eu vou aplicar o meu blush. Posso subir um pouquinho também, tá? Sempre pra ficar harmônico. E vou selar o meu nariz também com a cor do contorno. Pra selar o nariz, eu aperto um pouquinho o meu pincel pra ele ficar mais achatadinho assim. Pra ele vir certinho aqui no meu nariz. Aperto ele e encaixo e passo. Eu passo aqui embaixo pra diminuir isso aqui que eu tenho, que eu não gosto muito. Vou utilizar meu pó translúcido da Fendi. Não dá mais pra ver porque saiu aqui, tá? Eu gosto muito. Antes de aplicar ele, eu vou vir com a esponjinha. Tá vendo que tá marcado aqui, ó? Fica os vincos. Quanto mais tempo a gente demora pra selar, mais marca. Tá vendo? Tanto aqui na minha pálpebra, quanto nessa parte de baixo, fica marcadinho. Então, pra que isso não aconteça, a gente precisa selar. Eu demorei, não tem problema. É só eu vir com a esponjinha, dar batidinhas novamente nessas áreas que apareceu o acúmulo de base. Ó, olha a diferença entre um olho e o outro, tá? Venho com o meu pozinho. E vou dar batidinhas aplicando ali. Essa é a técnica baking que eu ensino. Eu não vou esperar o tempo da técnica baking, nem colocar a quantidade da técnica baking que eu ensino, tá? Eu vou apenas colocar uma camada fina, porque como eu já tenho bastante linha de expressão aqui que marca nessa área, eu tô preferindo passar uma camada mais fininha assim,
com a esponjinha mesmo, porque aí não vai marcar tanto, tá? Então, se sua pele também já tiver um pouquinho de linhas de expressões, você pode fazer dessa maneira ao invés da técnica Bake. A gente passa só abaixo dos olhos, sobe o restinho, queixo, acima do iluminador. O que sobrou a gente vai subindo para as outras áreas, para selar, e na testa. Ó, um exemplo bem legal aqui, fica bem visível. Então, ó, quando eu venho com a esponjinha, ele some essa marcação. Se eu vier com o pó, eu vou passar e não vai ficar marcado dessa maneira, certo? Para um efeito mais glow nessa maquiagem, vou utilizar só um gloss. Vou utilizar esse daqui, que ele é Lip Volume, com ácido hialurônico, da Blend. Você acha em qualquer loja de cosméticos, é bem baratinho. Só para combinar com o efeito glow dessa maquiagem, dessa pele. Bom, só para finalizar, tem uma dica também que acontece com muitas pessoas,